você, Deus, muda o céu e até mesmo para o mundo. Você é importante para Deus. Boa noite, internauta. Eu sou a doutora Marinês, fisioterapeuta. Hoje o nosso assunto, De Olho na Saúde, será sobre drenagem linfática. É um assunto bastante já falado e que ainda necessita de esclarecimentos, necessita de você estar sabendo qual a técnica adequada, como que ela deve ser feita. Então, a drenagem linfática é uma técnica de massagem que trabalha o sistema linfático. Então, ele vai movimentando a linfa até os gânglios linfáticos. Os gânglios linfáticos estão localizados nessas regiões, assim como assim, próximo de cotovelo, nessas articulações, aqui próximo de punho, atrás do joelho, na região inguinal, na região que seria na região de virilha, axilas e alguns outros locais do nosso corpo. Então, é aí que estão localizados, que vai ser onde vai ser encaminhada essa linfa para ela ser drenada e ser eliminada. Então, ele vai movimentar essa linfa até esses gânglios e essa técnica ela foi desenvolvida em 1932 pelo terapeuta dinamarquês, o Voder. Então, e a sua esposa juntamente com ele. E posteriormente, essa técnica foi aprimorada, tornando-se mais popular. Então, o nosso sistema linfático ele anda paralelo ao nosso sistema sanguíneo. Então, que vai auxiliar nosso organismo a drenar esses líquidos que estão entre as células, é o líquido intersticial, e vai remover os resíduos celulares, o que não serve para o nosso corpo, ele vai estar removendo. As proteínas de maior tamanho, que o sistema sanguíneo também não consegue levar, vai ser drenado pelo sistema linfático, porque às vezes os capilares sanguíneos são de menor calibre, são menorzinhos e não conseguem levar essas proteínas, então nosso sistema linfático vai se encarregar disso. Quando nós permanecemos por longos períodos parado, ou em pé, ou sentado, numa só posição, a linfa ela tende a acumular-se, principalmente em membros inferiores, na região de tornozelo, ali de panturrilha, então nessa região que ela tende a acumular-se mais. E a gente tem aquela sensação de inchaço, tudo isso por conta da gravidade, a gente está em pé, é difícil muito tempo parado, por esse sangue sem movimento do músculo, sem nada, esse sangue se movimentar, subir, essa linfa também movimentar e subir. Então fica um pouco dificultosa essa subida, essa drenagem dessa linfa. Então os nossos músculos das pernas, eles fazem um sistema de compressão, para fazer mesmo um bombeamento desse sistema linfático, para essa linfa, para impulsionar essa linfa que sozinha ela não consegue ser levada, como nas nossas artérias ela tem a pulsação, nas nossas veias ela tem o sistema que ele vai abrir as válvulas e vai estar empurrando esse sangue para frente. Já o nosso sistema linfático ele não tem isso, então ele depende dos músculos, depende da nossa respiração, depende também da nossa atividade intestinal, as compressões externas, como massagem, que no caso seria a drenagem linfática mais adequada, para estar impulsionando essa linfa. E a principal função da nossa drenagem linfática para a gente é retirar os líquidos acumulados. Então, normalmente diz, quebrar gordura, tratar celulite, serve sim como auxílio para levar teoricamente, essa gordura quebrada por outros meios para fora do organismo, depois dela diluída. Mas para quebrar a gordura, para quebrar a celulite, não é o indicado. Ele auxilia nos processos de tratamento de celulite e gordura localizada. O que ele vai fazer? Ele vai tirar aquele excesso de líquido que está entre as células. Então, vai fazer com que a célula respire melhor. Então, essa é a principal função da drenagem linfática. Então, e tirar esses metabólicos, esses resíduos que ficam ali, que não servem para o nosso corpo. Ao serem retirados desse local que está armazenado, essas substâncias são encaminhadas, então, para o nosso sistema circulatório, aí seguindo o seu trajeto até chegar nos rins, até chegar no nosso intestino para ser eliminado. Então, é necessário que os nossos rins, que o nosso intestino esteja trabalhando de forma adequada para que se siga esse caminho de drenagem de forma mais natural. A drenagem linfática é um método de massagem altamente especializado, então precisa ser feito por um profissional, seja o fisioterapeuta, ou um outro profissional que esteja
que tenha o conhecimento da fisiologia do sistema linfático, que conheça o caminho dos vasos, que não vai fazer o contrário, o rio corre numa direção, você vai querer empurrar água para cima na direção contrária, não. Você precisa conhecer exatamente os caminhos dos vasos, por exemplo, um pós-cirúrgico, quando a pessoa acaba fazendo uma cirurgia de abdominoplastia, isso muda totalmente a fisiologia, muda totalmente o caminho desses vasos. Então, você vai ter que ver uma forma de drenar esses líquidos que estão acumulados no abdômen por outro caminho. Então, você tem o profissional de saúde especializado nessa técnica de drenagem linfática vai saber direitinho quais os caminhos, vai saber direitinho para onde levar essa linfa. Senão, a pessoa mal instruída, ela pode, em vez de melhorar, piorar a situação, então ter mais acúmulo de líquido, ter mais acúmulo de toxina no organismo. Então, é importante esse conhecimento do profissional. Então, ao contrário do que se pensa em termos de drenagem linfática, ela não deve doer e não deve deixar marcas roxas. Os movimentos devem ser suave, de forma lenta, seguindo o trajeto dos vasos linfáticos, sem pressionar os vasos, porque o nosso sistema linfático ele é bem superficial. Eu não preciso de uma pressão forte lá, amassar, apertar para levar essa linfa, não, eu preciso de movimentos suaves, seja esses movimentos de bombeamento que são feitos, seja movimentos de deslizamento, mas que impulsiona essa linfa, que leva essa linfa para o local adequado, não aqueles movimentos que tem gente que tem que deixar roxo, apertar mesmo para dizer assim, não, essa é uma drenagem linfática boa. Pelo contrário, essa pode te prejudicar, deixar hematoma, lesionar vaso e não fazer o bem para a sua saúde. Então, ela tem muitos benefícios que você pode se beneficiar da drenagem linfática. Então, vai estimular a regeneração dos tecidos, vai melhorar o seu sistema imunitário, já que o nosso sistema linfático é um dos órgãos que produz as nossas células de defesa. Então, vai estar melhorando esse sistema, melhorando essa imunidade em caso de não pegar tantas doenças oportunistas, então melhora esse nosso sistema. Vai relaxar, vai auxiliar, veja, no combate de celulite e gordura localizada, vai melhorar a ação anti-inflamatória do nosso organismo, vai minimizar hematomas, então vai diminuir esses hematomas, que às vezes a pessoa tem alguns hematomas, ou pós-cirúrgico, uma coisa que fica... Então vai ajudar a eliminar esses hematomas, vai evitar processos fibróticos nos pós-cirúrgicos também, quando fica aquela parte mais endurecida na pós-cirurgia, principalmente também de abdominoplastia, quando após cesárea também que fica que pode ficar na região pós-cicatricial, aqueles nódulos, então ela vai dar uma minimizada, vai dar uma melhorada, porque vai diminuir esse acúmulo de edema, então vai melhorar isso. Estimula a circulação linfática, vai ajudar o corpo a liberar toxinas, auxiliar a nutrição dos tecidos. Por quê? Porque se a gente drenar os líquidos que estão ali comprimindo esses tecidos, vai melhorar a nutrição. Então vai chegar mais sangue nesse local, vai chegar mais oxigênio, mais nutrientes, esse tecido vai ficar mais saudável. Então é por isso que é importante a drenagem linfática juntamente com os tratamentos estéticos, para deixar esse tecido mais livre, mais saudável. A drenagem linfática é recomendável também para alívios de cólicas menstruais. No caso das gestantes, vai aliviar as dores nas pernas, a sensação de peso, mas em caso de gestante, só com recomendação médica, encaminhamento médico para você estar manipulando essa gestante, fazendo a drenagem linfática desde o acompanhamento do médico dela. Tem as indicações, foram todos esses benefícios, também tem as contraindicações, que tem que ficar muito atento. Em caso de trombose venosa profunda, você pode estar no movimento de drenagem linfática, se você tiver uma trombose, um trombo no local, o terapeuta, o profissional que está ali manipulando o seu corpo pode estar deslocando esse trombo, pode dar uma embolia pulmonar, um problema cardíaco lá, um ataque cardíaco mesmo, ou até levar um AVC. Então, toma cuidado, porque quando tiver algum problema em questão de circulação, fica um pouco atento, consulta o médico antes de ir para uma drenagem linfática.
Então, quando a pessoa tem um câncer também, não é recomendado, que pode espalhar esse câncer para o organismo através do sangue, através da linfa, levar para outros órgãos. Pessoas que têm pressão alta descontrolada também não é recomendado, porque ele vai aumentar essa circulação, vai aumentar esse fluxo sanguíneo, então pode acelerar mais e pode ter alguma outra complicação. Infecções agudas também pode disseminar, no caso dos trombos, que foi falado aqui da trombose, a asma brônquica e a bronquite asmática. Então, são algumas das contraindicações, tem outras mais contraindicações que pode ser não indicada a drenagem linfática. Então, sempre conversar com o médico antes, conversar com o profissional que você vai fazer a drenagem, saber se ele realmente ele está capacitado para fazer isso, não é qualquer pessoa que está capacitada a fazer uma drenagem, principalmente com gestante, principalmente em pós-cirúrgico, que é muito delicado. A pessoa tem que estar ciente do que está fazendo. Então, quando você precisar de alguma explicação, alguma dúvida, tirar alguma dúvida, pode entrar em contato com nós aqui do programa Valor da Vida. Eu vou dar o meu e-mail pessoal, fisiomari@uol.com.br. Se tiver alguma dúvida, pode ser outro assunto, ou um assunto que vocês queiram que a gente traga profissionais aqui para estar falando, ou que eu possa estar esclarecendo para vocês como profissional da saúde, pode mandar um e-mail, pode pedir para a gente novos assuntos que a gente vai estar pesquisando, vai estar trazendo profissionais para estar esclarecendo mais vocês. E a gente tem o nosso próximo bloco com o pastor Elton, e agora a gente vai ficar com o vídeo que é uma música da Eliane Sábica, que está sendo representada pela educação infantil aqui da Escola Dominical de Cosmópolis, e a evangelização infantil, que são as crianças do bairro que participam da evangelização com a gente ali na igreja. Ressuscitou para nos salvar. Quando Jesus morreu, o céu escureceu e o sol se escondeu. Mas no domingo da Páscoa, Jesus ressuscitou e o sol apareceu lá no céu fazendo festa. Nós também queremos festejar. No amanhecer, o sol surgiu, fazendo festa, pois Jesus ressuscitou. Eu também quero festejar. Ressuscitou pra me salvar. Eu bato palmas, eu bato os pés. Ressuscitou pra me salvar. Eu bato palmas, eu bato os pés. Ressuscitou pra me salvar. Não tenha medo, pois Jesus ressuscitou. Eu também quero anunciar. Ressuscitou pra me salvar. Com gargalhadas, eu assobio. Ressuscitou pra me salvar. Com gargalhadas, eu assobio. Ressuscitou pra me salvar. Amanhecer, vou acordar, fazendo festa, pois Jesus ressuscitou. Eu também quero festejar. Ressuscitou pra me salvar. Vou celebrar, ressuscitou pra me salvar. Vou celebrar, ressuscitou pra me salvar. Olá, boa noite. Então, dando sequência ao programa O Valor da Vida, trazendo para você uma mensagem. Você pode acompanhar ali algo importante sobre os cuidados da sua saúde, sobre drenagem linfática. A doutora Marinês, com toda certeza, vai estar ajudando você quanto à melhoria, quanto à melhor qualidade na sua saúde. Qualidade de vida, com toda certeza, tem a ver com nossos cuidados pessoais sempre. Portanto,
você que está acompanhando e tem acompanhado o programa O Valor da Vida tem a oportunidade, nesse momento, de ouvir, refletir sobre esse tema. Queremos trazer para você Educando com Sucesso. Educando com Sucesso. Quando nós falamos da educação de filhos, a educação de filhos é o tema que nós temos a abordar, Educando com Sucesso. É preciso sempre que nós nos perguntamos a quem pertence a responsabilidade de educar os filhos. Em primeiro lugar, nós temos que refletir que a educação pertence aos pais, afinal de contas, são eles quem colocaram os filhos no mundo, por consistência também, Deus, aquele que criou todos nós, em última análise, é o grande responsável, e por isso nós somos corresponsáveis como pais humanos dessa educação, e Deus não abre mão dessa educação, por isso Ele deixa a Escritura Sagrada, essa aqui, através da qual Deus nos orienta como seguirmos os seus caminhos. E eu quero trazer uma pequena palavra, ou um pequeno trecho dessa palavra de Deus, diz assim, no verso 15 do Salmo 139, Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido, os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Então nós vemos aí que a nossa vida é dada por Deus, mas também nós temos pais humanos. Portanto, a importância de nós seguirmos essa orientação e termos como pais esse senso de responsabilidade. Também nessa corresponsabilidade estão aí a igreja como aquela que está colocada por Deus para ajudar na educação dos seus filhos e trazer as pessoas para a presença de Deus, para uma vida totalmente renovada, uma moral elevada também. E em terceiro aspecto, nós colocamos terceira corresponsabilidade, que entra o Estado. Entra o Estado com a educação, que eu chamo de educação secular, educação que nos prepara para conhecermos o mundo de uma forma geral, conhecermos a nós próprios também, e dessa forma o Estado tem ali as escolas, nas quais deve sempre ter essa parceria, pais, igreja e escola, quanto é importante sempre nós temos esse senso de trabalharmos orientados por Deus e buscar as capacitações ou buscar a experiência, aprender com a experiência daqueles aos quais Deus já colocou e capacitou, como os nossos professores, como pastores e outros que trabalham nesse aspecto também espiritual e no aspecto secular. E é importante dizer que, segundo a palavra de Deus, é isso que você deve olhar para os seus filhos, ter essa sensação. Deus diz que os filhos são um presente. O salmista, dessa forma, coloca, Salmo 127:3, os filhos são um presente do Deus eterno. Portanto, o quanto é importante você olhar para os seus filhos, mesmo em momentos delicados, complicados, que eles trazem e dão dor de cabeça para você. O importante é, novamente, olhar que os filhos foram dados por Deus para serem bênçãos. E eles vão ser bênção, conforme diz o texto, à medida que nós os educarmos com os princípios de Deus. Do contrário, será complicado. Alguns pais dizem assim, é importante como a gente percebe, até no aspecto religioso, o meu filho ou a minha filha, depois que ele tiver uns 12, 13 anos, aí ele vai decidir se ele vai ir para uma igreja, se ele vai ouvir Deus ou não. Da mesma forma, nós lembramos que, assim como a educação secular, e se você, pai, abrir mão de educar o seu filho lá no seu lar, na sua casa, pode ter certeza que coisa boa não vai sair. Da mesma forma, se você não o levar para a escola, ele vai crescer possivelmente analfabeto. Não vai estar conectado com as várias ciências do mundo e não vai conseguir entender nem a si próprio. Também, no aspecto espiritual, a responsabilidade também é dos pais. É dos pais. Então, o quanto é importante nós temos a sensação e esse senso de que se nós abrirmos mão da educação dos filhos, certamente eles trarão muitos problemas para nós, e aí depois é mais complicado lidar com os problemas do que trabalhar de uma forma preventiva para evitar problemas, para que eles aprendam a fazer suas escolhas, ter discernimento entre aquilo que vale a pena e aquilo que não vale. Então, dentro das responsabilidades como pais, é sua, é minha também, de ensinar os filhos pelos caminhos do bem. E ensinar significa dirigir a formação, significa dirigir a informação. Então, essa é a sua função como pai, entre outras, de dar carinho, de dar amor. Você vai estar direcionando as emoções. E é verdade, os filhos eles vão refletir também o mundo das emoções vividas em casa.
assim a educação também, a educação plena que deve estar o amor, ou a falta de amor também vai ser refletida. Então, ensinar significa dirigir a formação e instruir por meio de exercícios repetitivos. Ou seja, aquele que educa não pode se cansar de educar, de repetir a instrução novamente. Talvez muitas vezes você pai, você mãe, já numa troca de experiência com outros pais, e muitas vezes chegam os pastores e dizem, pastor, eu estou cansado. Isso aqui eu já disse mais de 10 vezes. Parece que nada adianta. Continua repetindo, com amor, com carinho, persistindo, e pode ter certeza que em algum momento essa educação não vai deixar de surtir o seu efeito necessário, ou para aquilo que foi dirigido aos seus filhos. Então, dessa forma, o quanto é importante nós pensarmos que ensinar, alguns psicólogos colocam que ensinar o caminho que nós devemos andar e criar no caminho tem uma diferenciação. Então, alguns psicólogos colocam que muitos pais criam os filhos, de certa forma, no caminho que devem andar, mas não há um ensinamento para que haja uma compreensão também. Então, é importante que haja, a educação seja dessa forma. Os pais andando no caminho, e dessa forma os filhos estão aprendendo o caminho que devem andar, mas devem ter conhecimento também teórico, então prático e teórico. Em muitos casos, claro que o que mais vale para eles é a questão prática, o olhar como os pais vivem, como os pais reagem, como os pais se comportam diante das situações da vida, essa lição prática. Então, vivendo, mas também tendo uma compreensão, que nós chamamos de teoria e prática, assim como na escola. Por exemplo, cursos técnicos, se nós pensarmos dessa forma, ele é mais prático do que teórico, mas tem a teoria. Faculdade é um pouco mais teórico, para que depois tenha uma visão ampla, e aí você vai ter condições de discernir entre aquilo que é bom e aquilo que não é, e pelo o caminho do saber, por onde você vai buscar o melhor conhecimento. Então, assim também na vida dos pais é preciso que haja essa visão ampla de viver no caminho, proporcionar que os filhos vivam, mas também ensinar-lhes a compreender para que eles possam tomar suas próprias decisões depois. E aí que entra uma das grandes falhas, nós vemos um exemplo bíblico no Antigo Testamento, o sacerdote Eli, lá em 1 Samuel 2, 12, 23 e 24, e depois 1 Samuel 3, 13, de uma forma especial, Deus repreende a Eli e que diz que ele tardou em repreender os seus filhos. No capítulo 2, ele repreende os filhos. No capítulo 3, Deus diz que no momento em que Eli percebeu que os filhos não obedeciam a Deus, ele não os repreendeu como deveria. Mais tarde, ele busca, talvez uma forma de lamento, diz ali o capítulo 2, verso 12, 23 e 24, diz, vocês deviam parar de fazer o que estão fazendo, porque as pessoas já estão comentando. Então, a preocupação dele maior era com o comentário das pessoas. Mas a situação foi trágica para os filhos, porque ele não colocava limites, se preocupava com a sua função sacerdotal, mas esqueceu de cuidar dos seus próprios filhos. E aí que entra você pai, você mãe, talvez a grande preocupação de lá fora ser um excelente profissional, um executivo, um professor, uma professora, mas às vezes os seus filhos estão se criando meio sozinhos, ou às vezes os meios de comunicação, computadores, internet, ali é a sua grande fonte de informação, é aquilo que os ajuda a estar sintonizado com as coisas do mundo, e aí tem coisas perigosas também. Então é muito importante você acompanhar, se não é possível estar todo o tempo, mas o tempo que estiver, busque dar qualidade a esse tempo. Portanto, a criança e o adolescente, dizem alguns, que são como ilhas, ou como uma ilha rodeada por um grande mar cheio de pontos de interrogação. Então, tanto a criança começa a fase dos porquês, e hoje nós sabemos que a fase dos porquês, ela é mais rápida, ou ela chega antes do que nós tínhamos no passado. A criança te pergunta uma coisa, você responde, mas por quê? Por quê? Porque a criança ela tem sede de saber, ela está na fase das descobertas, e não basta dizer isso é isso, ela quer entender, se ela não entendeu, ela vai dizer por quê de novo. Então é importante que você também, adulto, não vá tão além do que aquilo que a criança perguntou, mas que também não minta para a criança. Se você der uma resposta errada por medo, por vergonha de responder, é importante dizer, ficar no limite da pergunta. Se você der uma resposta errada, pode ter certeza que à medida que ela descobrir na escola, descobrir com os colegas ou na internet, aquilo que você negou a informação para ela, ela não vai mais confiar em você. Vai dizer, o meu pai e minha mãe mentiram para mim.
Então, veja o quanto é importante o processo de educação e ter esse cuidado sempre. Então, os recursos, aliás, antes dos recursos para uma boa educação, eu quero falar o que ensinar aos filhos. Princípios morais, valorizar o ser humano acima de bens materiais. Essa inversão que nós vemos hoje, às vezes, por qualquer coisinha se mata uma pessoa, e quanto é importante ensinar os filhos a valorizar mais o ser humano do que bens materiais. Também ensinar os filhos as verdades bíblicas, para que eles possam andar nos caminhos de Deus, e são os caminhos de bênção, são o caminho do bem. Recursos para ter filhos bem educados. Primeiro, conquiste e mantenha o respeito. O respeito é uma avenida de 2 sentidos, não é uma rua que só vai. Então, vai e vem. Então, quanto é importante o respeito. Então, respeite os seus filhos, valorize os seus filhos e com toda certeza você vai colher respeito. Também estabeleça limites, a segurança dentro de um limite pré-estabelecido. Por isso que nós colocamos dentro da nossa casa ou numa escola, principalmente falando de uma escola, aquelas grades. Ali as crianças brincam à vontade. Tira as grades para ver quanto as crianças vão ficar preocupadas, porque aí a segurança não é tanto quanto elas gostariam que fosse. Também é importante ensinar as crianças a raciocinar, a pensar e a obedecer a você, pai, obedecer aos professores na escola, porque do contrário o mundo vira um caos. Essa sensação de que os filhos às vezes não querem obedecer mais ninguém é porque há falha na nossa educação ou porque você talvez não esteja tão presente em casa e por conta disso deixa de exercer a sua função como pai, de colocar limites quando está em casa. Afinal de contas, eu estive tanto tempo fora, agora se eu colocar limites para os filhos, eles não vão me olhar com bons olhos. Você está deixando de cumprir sua responsabilidade como pai, limites com amor, com carinho, fazendo com que eles entendam. É importante educar para formar o caráter dos filhos. E aí nós falamos de caráter, uma educação negativa e educação positiva. Quando você percebe que os filhos fazem algo errado e você permite que eles continuem fazendo errado, ou até sorrir como se fosse uma brincadeira, pode ter certeza que você está ajudando a formar um mau caráter. Agora, quando você ensina os filhos no caminho do bem, e quando erram, você senta, conversa e reorienta, às vezes até faz privações para que eles possam fazer a coisa correta, pode ter certeza que a educação do seu filho está sendo educação de excelência e vai ter uma formação de um caráter e uma moral elevada. E é isso que nós buscamos no nosso tempo presente. E aí nós falamos o quanto é importante também essa disciplina, você exercer a disciplina. E você precisa ser disciplinado na sua educação também, sem ter os excessos, os rompantes, procurar sempre dialogar com os filhos. Alguns colocam também, quando se fala de privações ou restrições, quando os filhos erram ou repetem os erros, é importante às vezes colocar algumas restrições para eles verem que há perdas por conta das teimosias, das rebeldias. E se não acontecer dentro de casa, pode ter certeza que lá fora de casa ele vai perceber isso. Então, também fazer a recompensa aos filhos, um sorriso, um elogio, quando eles fazem algo acertado, seja ali no pessoal ou diante de outras pessoas, sem ter receio de fazer isso. Eu queria colocar para você, nessa parte final, importante da educação dos filhos, evitar 5 extremos. De você, como pai, não seja, como às vezes no passado, nós vimos pais extremamente autoritários, seja no passado ou no presente, evite isso, porque os filhos vão acabar sendo brigões, desobedientes, temperamentais, amargurados, indecisos. Esse é o fruto de pais quando eles são autoritários. Pais permissivos também, evite ser um pai permissivo, ou seja, aquele que tudo pode, não tem problema nenhum, pode fazer à vontade sem problema. Os filhos vão ser filhos que não respeitam as autoridades, não respeitam as pessoas e não se importam com o sentimento dos outros. Também evite a ser um pai sem amor, trate os filhos com amor. Se não faltar amor, os filhos vão ser filhos carentes e às vezes vão buscar refúgio onde não deveriam. Também evite ser um pai, uma mãe possessiva, aqueles que os filhos não podem nada, tá sempre debaixo das suas asas, e parece que vai se quebrar a todo momento. Os filhos vão crescer medrosos, não vão conseguir tomar decisões, e pode ser que vai ter dificuldade de relacionar-se com pessoas, vai ter dificuldade de lidar no mercado de trabalho. E o final também, evite os excessos, ou seja, pode tudo, não pode nada. É importante exercitar a sua liderança, o seu direcionamento, sempre com calma, com temperança, para que os filhos aprendam a tomar melhores decisões e quando erram também que eles tenham a sensação que os pais não estão ali para acabar com eles, mas para ajudá-los a acertar. Portanto, como diz a palavra de Deus,
Os filhos são um presente de Deus, são uma verdadeira bênção se você os educar no caminho do Senhor. Portanto, fique sob a bênção de Deus, sob o carinho de Deus, e agradecemos por essa semana termos tido a oportunidade de acompanhar o nosso segundo vice-presidente nacional da igreja, Geraldo Schiller, e também o nosso líder leigo, o coordenador do DEM, Departamento de Missão, o Carlos Bobzin, que estivemos aí nos dirigindo na região de Limeira, depois até Bauru, Ourinhos, e no domingo, final de sábado e domingo, puderam conhecer um pouquinho de Cosmópolis também, buscando conhecer a igreja para que possam dar os passos necessários, ajudar as igrejas locais a desenvolver o seu trabalho missionário e trabalho social também. Portanto, Deus abençoe nossos coordenadores, nossos dirigentes, e a bênção de Deus seja sobre você também. Até terça próxima, às 19h30, estaremos de volta trazendo a mensagem de Deus ao seu coração. Portanto, tenham uma boa noite.